Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 1. Vamos finalizar hoje lendo a partir do verso de número 26. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 1, verso 26. Diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Paulo está lembrando aquilo que ele falou anteriormente a respeito dessa sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. O verso 27 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Loucos, ele diz aqui. Está chamando aqueles que eram cristãos lá em Corinto, que haviam recebido o Senhor Jesus, que eles estavam, a sabedoria que eles tinham era loucura, porque essa sabedoria vinda de Deus, ela estava acima daquela sabedoria tão comum lá, que era a sabedoria daquele povo muito entendido, daqueles filósofos. Então ele está dizendo que aqueles que eram de Cristo, que aparentemente eram fracos aqui, eles espalharam uma verdade pelo mundo que era capaz de fortalecer as vidas, né? Então, essa mensagem da cruz era uma mensagem forte, porque ela era capaz de transformar as vidas. E ele fala que envergonhar, que Deus envergonha quem? Os sábios. Como que ele envergonha? Ao realizar feitos através dessas vidas que recebem Jesus, que se tornam instrumentos de Deus. E mesmo que essas pessoas não tenham aquela sabedoria que era considerada sabedoria humana, eles eram fortes, porque eles traziam, a mensagem que eles pregavam, trazia salvação para os homens, trazia mudança de vida. Paulo está mostrando e fazendo aqui um paralelo novamente, como falamos anteriormente, a respeito dessa sabedoria. Daí ele diz assim que Deus escolheu ele repete essa intenção aqui, né, digamos que Deus tinha um propósito em fazer com que essa sabedoria dele fosse colocada no coração daqueles que recebiam a Jesus. O verso 28 diz: Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Vocês lembram quando nós estudamos a respeito de que os judeus não se conformavam do evangelho ter sido pregado e aceito pelos gentios, porque os gentios eram pessoas desprezíveis ao ver dos judeus, eles só que eram detentores, digamos assim, da lei, e por essa lei eles acreditavam que estariam salvos. Então, provavelmente o apóstolo está lembrando quando ele fala as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas sem valor. É bem possível que ele lembra dessa mensagem que foi pregada aos gentios, né? Então, esses eram considerados, os gentios eram considerados desprezados aos olhos dos judeus. O verso 29 diz assim, ó, para que ninguém se vanglorie diante dele. É como se vangloriar é se orgulhar. Para que ninguém se orgulhe, a sabedoria, ela vem, as pessoas que são chamadas por Deus, elas sim é que recebem a sabedoria de Deus. Isso não dá porque elas são pessoas estudiosas aqui na Terra ou porque ela tem uma posição social. Não, a sabedoria que Deus dá é uma sabedoria que todos recebem, todos aqueles que recebem Jesus, independente de raça, língua, nação, eles são todos, digamos, todos recebem esse dom de Deus, essa sabedoria. O verso 30 diz: É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus
para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Perceba que ele fala nessas palavras aqui. Quando nós estamos unidos a Cristo, vivendo com Ele, não vivendo segundo os princípios, né, do nosso prazer, da nossa carne, como nós já estudamos lá anteriormente, ele diz que essa sabedoria que o mundo não conhece, que está em Deus, e que por meio por conta dessa sabedoria que Deus dá, que nós nos tornamos sábios, lembrando que essa sabedoria é para a salvação, porque essa sabedoria, ela tem como seu fundamento a execução do plano de Deus na nossa vida e para que dele falemos para outras pessoas também. Antes, nós éramos perdidos, digamos assim, não tínhamos sabedoria nenhuma. É como se nós pudéssemos dizer assim, éramos tolos, mas agora com a sabedoria de Deus nós somos diferentes. E ele fala a palavra justiça, todos nós sabemos do fundamento da nossa justificação, fomos salvos e fomos justificados em Cristo. Ele fala da nossa santificação pelo Espírito de Deus, ele olha para nós e nos vê puros e santos, e ele fala aqui da nossa redenção, que é a finalização de tudo isso, né? Quando tudo se concluir e estivermos plenamente com Cristo, desfrutando da glória celeste. No verso 31, ele complementa esse texto e ele diz assim: para que tudo isso, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Se você tem que se orgulhar de alguma coisa, se você tem assim que, digamos, achar que você é bom em alguma coisa, que isso seja no Senhor. Se alegre, se glorie de dizer, eu tenho Jesus na minha vida, eu sou abençoado porque Deus está comigo. Tudo que eu tenho vem dele, nada vem de mim. Tudo que eu sou, depois que eu recebi Jesus, vem de Jesus na minha vida. Eu não tenho mérito nenhum. Tudo que eu sei, tudo que eu sou, vem de Cristo. Independente da minha procedência, né? Independente de como nós fomos, digamos, doutrinados, como tudo que aconteceu na nossa vida, diante de Deus, nós devemos nos colocar numa única posição. Somos salvos em Cristo Jesus. E é disso que eu preciso me gloriar. Porque o Espírito Santo não escolhe, não lida com pessoas orgulhosas, com pessoas soberbas, né? Que acham que é por elas, que pelos feitos dela, que ela vai ser salva. Não, não é assim. O apóstolo diz aqui que ele escolhe essas coisas para reduzir a nada aquelas que são. Se você acha que é alguma coisa, o Espírito Santo está dizendo que o Espírito de Deus, ele nos reduz a nada para que ninguém se glorie em si mesmo, mas sim se glorie na presença do nosso Deus, se glorie de pertencer a Ele. E então, esse capítulo 1 é um capítulo muito lindo, muito especial. Nos ensinou tantas coisas, que contendas e divisões não combinam no corpo de Cristo de jeito nenhum, e que nós devemos lutar para que sejamos sábios aos olhos de Deus, sábios com a sabedoria que vem dele, que vem do alto, sábios porque, uma vez que encontramos Jesus na nossa vida, do nosso caminho, podemos deixar de lado tantas coisas que nos levavam à perdição. E essa sabedoria, aos olhos do mundo, parece loucura, mas aos olhos de Deus, não, porque ela traz vida para você, e vida em abundância. Fique com essa palavra.